bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Etnomap by Diego Cortes, trazendo para vocês mais uma aula inédita do canal, hoje sobre o tema plano cartesiano e gráfico de funções. Esta aula de hoje, pessoal, ela será uma aula bem curta, mas de grande relevância aí para quem está aí no ensino médio, né? No ensino fundamental também, mas para quem está no ensino médio principalmente, porque inicia aí os estudos de funções de forma mais aprofundada. E é necessário aí ter um conhecimento mais aprofundado dessa ideia de gráfico, de plano cartesiano. Também, pessoal, para quem vai prestar aí vestibular, o Enem, etc., é muito relevante vocês terem aí esse conhecimento sobre esse assunto que é de grande importância dentro da matemática aí, né? Que é o assunto aí de gráficos, de funções, etc. Então, pessoal, antes da gente ir para a nossa aula de hoje, gostaria de fazer um convite a vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, para que você se inscreva, acione aí as notificações aí também, aí deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje. É isso que o canal Etnomap by Diego Cortes deseja aí, que você nos ajude aí a crescer cada vez mais para que possamos ajudá-lo, né, no estudo da matemática aí. Antes de nós darmos início à nossa aula, vamos para a vinheta do programa e logo após a vinheta nós vamos dar início aí ao nosso estudo de hoje. Então segue comigo. Estamos aí de volta na nossa aula de hoje sobre esse assunto plano cartesiano, né? Ou sistema cartesiano, tem vários nomes aí que se dá a esse sistema, né? E nós vamos estar falando aí de gráficos de funções também. Trouxe aí para ilustrar para vocês dois gráficos de funções aí, né? Vocês estão vendo aqui uma função aqui com a função periódica, né? Que é uma função, na verdade, trigonométrica. Nós não vamos falar dela na aula de hoje, tá? Mas eu trouxe aqui para ilustrar para vocês. Trouxe também uma outra função aqui, né? Com a função aqui com ponto de descontinuidade, que a gente fala isso, né? Uma função aqui, na verdade, aqui a princípio uma função polinomial aí, tá? Então, eu trouxe mesmo só para ilustrar para vocês terem uma ideia do que é um gráfico de uma função. Trouxe aqui também a notação aí principal de função, que a gente escreve assim, y é uma função de x, né? Então, vamos para a próxima aula para que a gente dê início à nossa aula de hoje. Introdução. Nessa aula estudaremos os conceitos definição de plano cartesiano e seus elementos, então nós vamos falar disso, pontos e coordenadas no plano, nós vamos falar também do que é um quadrante de um plano cartesiano e nós vamos dar exemplos aí de gráficos de funções. Eu vou explicar para vocês como que a gente esboça um gráfico de função aí. Continuando. Sistema cartesiano, né? Em matemática, pessoal, há um sistema de coordenadas que nos permite identificar pontos em um plano e esse sistema é denominado de sistema cartesiano ou plano cartesiano, tá? Esse sistema cartesiano tem esse nome, pessoal, devido a um matemático chamado René Descartes, tá? Esse matemático e filósofo, né, ele é muito importante porque ele veio para a matemática na ideia de acrescentar aí, né, ideias matemáticas inovadoras para a sua época, né? E com isto ele acrescentou aí essa ideia de sistema cartesiano. Na verdade, o nome mesmo, sistema cartesiano, ganhou esse nome depois, bem depois dele. Mas ele que teve essa ideia aí de, por meio de um sistema de eixos, né, ordenado, marcar o ponto, né, num plano e por meio desse sistema a gente conseguir localizar esse ponto através aí dessa ideia que eu vou estar tratando nessa aula de hoje com vocês. Então vamos lá, olha só. O plano cartesiano ele consiste em duas retas numéricas perpendiculares que se intersectam no ponto O. Esse ponto O a gente vai chamar de origem, que representa o zero de cada uma delas. Observe o seguinte, ó. A gente tem aqui duas retas, né? Essas duas retas serão retas numéricas, tá? Retas de números, né? Normalmente à direita a gente coloca os números positivos, à esquerda a gente coloca o número negativo, acima a gente coloca os números positivos e abaixo os números negativos, como nós veremos aí, né, durante essa aula de hoje. Só que o que nos chama atenção a princípio aqui é o seguinte: este ponto de encontro das duas retas, né, numéricas são chamados aí de origem, tá? Então esse ponto de encontro aqui a gente vai chamar de origem, tá? E essas retas, né, que são as retas aí
horizontal e vertical, a gente vai chamar de eixos, tá? E na verdade esses eixos, eles são formados aí por valores negativos, né? Por que negativos? À esquerda do zero a gente vai ter os números negativos, números reais, tá, pessoal? Eu sei que eu coloquei números aí, somente números inteiros, mas são números reais que a gente vai considerar aqui, ou seja, aqui vale aqueles números com vírgula, né, raízes quadradas, exatas, não exatas, etc. Números irracionais. Então aqui, qualquer número aqui que você imaginar aí sendo real, tá? Então, à esquerda do zero a gente vai colocar os negativos e à direita também os positivos, né? Esse eixo aí é o eixo que a gente vai chamar de eixo das abscissa. Guarda esse nome, viu, gente? Eixo da abscissa. É o eixo X, né? Se você não conseguir guardar o nome, né, que é o eixo da abscissa, você guarda pelo menos que é o eixo X aí, tá? É o eixo horizontal. Continuando aí, né? O que a gente vai observar aqui, ó? Acima da origem, a gente vai ter os valores aí positivos, né? E abaixo da origem, a gente vai ter os valores negativos aqui nesse eixo vertical. Esse eixo vertical, pessoal, a gente vai chamar esse eixo de eixos da ordenada, tá? Não é coordenada. E coordenada é outro assunto que nós vamos estar vendo hoje também. Na verdade, este eixo chama-se ordenada, ou seja, o eixo Y, tá? Então guarda aí, eixo Y é o eixo vertical e o eixo X é o eixo horizontal, né? Então o eixo horizontal é o eixo X, que a gente chama de abscissa, e o eixo vertical é o eixo da ordenada. Guarda esses nomes aí que eles serão úteis para nós na nossa aula de hoje. Continuando. Como vimos, né, na tela anterior, o sistema cartesiano surgiu como ferramenta para a identificação de pontos no plano. Na verdade, pessoal, o que a gente vai observar, né? Na verdade, nessa aula de agora, que o René Descartes, na verdade, ele pensou da seguinte maneira: eu vou criar um sistema de eixos, né, para que eu consiga, por meio desse sistema de eixos, identificar pontos no plano, tá? Essa foi a ideia, assim que ele teve a ideia inicial, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos interpretar o que ele fez agora de forma matemática aqui, mais bem elaborada. Então, vamos ver como é que ele fez. Olha só. O que o René Descartes pensou? Ele pensou assim: para cada ponto no plano, né, a gente pode, na verdade, associar uma coordenada, né, que a gente vai chamar de P de XY, com x e y são números reais associados aos eixos da abscissa e ordenada, respectivamente. Assim sendo, temos, olha só, eu falei para vocês agora há pouco que esse eixo aqui, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, eles são eixos formados por números reais, né? Então aqui a gente tem números reais. E o que na verdade é a coordenada? Presta atenção, agora coordenada, hein? Coordenada, na verdade, é um conjunto de pontos, na verdade é um ponto, uma coordenada é um ponto, em que o primeiro elemento x aqui é o elemento pertencente à abscissa. Então o que a gente tem? Olha só, a gente tem um ponto e esse primeiro elemento, né, ele é um elemento aí relacionado ao número real aqui pertencente à abscissa. Já o segundo elemento, que é o y, ele é um número real associado à ordenada aqui, ó, o eixo y. Então o que a gente tem? A gente tem assim, ó, que primeiramente, para a gente dar uma coordenada de um ponto, a gente tem que olhar para o eixo das abscissas, o eixo x, buscar qual que é o número real que esse ponto está em cima, na verdade, né, fazendo sombra. Imagina que está fazendo a sombra aí no eixo x. A gente tem que observar qual que é esse valor que está aqui, né, embaixo no eixo x, e em seguida olhar qual que é o valor que está aí à esquerda ou à direita, né, no eixo y aí do ponto aí. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem que fazer. E aí a gente vai colocar assim a coordenada como xy. Olha só. Então, o que a gente tem? A gente pode escrever que o ponto P ele possui coordenada x, y. X da abscissa e y da ordenada, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Se esse ponto aqui, ó, tivesse aqui em cima do número 3, né? E esse outro aqui, esse y que tivesse na direção aqui, ó, desse y e tivesse o número 4, então a coordenada desse ponto seria 3 e 4. Por quê? 3 de x e 4 de y. Então, a primeira a gente tem que olhar o eixo x e depois o eixo y. Continuando, né? Vamos ver alguns exemplos aí, ó. Determine as coordenadas dos pontos A, B, C, D
e E, né, na seguinte figura. Então, vamos lá. Observe que o ponto A, primeiro a gente tem que olhar onde é o x dele. Então, a gente tem que olhar no eixo x. O ponto A está em cima do número 2 aqui no eixo x, né? Então, a primeira coordenada do ponto A vai ser o 2. E a segunda coordenada, que é o y, vai ser 2 também. Por quê? Porque aqui, se a gente olhar aqui na horizontal, né, qual que é aí o valor de y associado a esse ponto, a gente vê que na horizontal aqui a gente tem esse y aqui, ó, que é o y igual a 2. Se a gente seguir essa linha pontilhada horizontal aqui. Então, a coordenada do ponto A a gente vai escrever como 2,2. Já a coordenada do ponto B, gente, isso aqui é muito comum, os alunos erram, eles não conseguem entender isso, mas é fácil, se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão compreender tranquilamente. Olha só, qual que é o valor de x deste ponto? Presta atenção, primeiro eu tenho que ver quem que é o x, né? Este ponto já está em cima do eixo das abscissas, que é o eixo x, né? Só que ele está em cima de quem? Ele está em cima do 4. Então, quem que é esse x aqui? Esse x é o 4. E quem que é o y? O y, pessoal, a gente tem que olhar aí o y como se fosse a altura. Qual que é a altura desse ponto em relação ao eixo y? A altura dele é 0, ou seja, o y dele é 0. Logo, o que a gente tem? A gente tem que a coordenada do ponto B é dada por 4 e 0, porque o y é 0, tá? Então, é muito simples. Procurando agora a coordenada do ponto C, o que a gente tem? O ponto C ele está em cima aí do menos 4 no eixo x. Então, olhando para o eixo x primeiro, está em cima do ponto menos 4 na reta numérica do eixo das abscissas. E a gente vê aqui ó, que o ponto C, a gente vê aqui que o ponto C está na direção aí do 1 no eixo y, ou seja, a altura dele é 1. Logo, a coordenada do ponto C é dada por menos 4 e 1, conforme vocês estão visualizando na tela de vocês. Agora, o ponto D. O ponto D, gente, é o seguinte. Olha só, agora tem que observar com muita cautela aqui. O ponto D, eu vou olhar quem é o x do ponto D. O x dele está aqui no 0. Por quê? Porque o ponto D está na direção do eixo x, na direção do 0. Então, a gente tem que o x é 0. E no caso, o y, pessoal, a altura ou profundidade, que no caso aqui, profundidade do ponto D, ele é menos 2. Então, o que a gente tem? A gente tem x igual a 0 e y igual a menos 2. Então, a gente tem a seguinte coordenada, ó, D, ponto D, 0 e menos 2, que é a coordenada desse ponto. Continuando, né? Agora a gente vai ver aqui, ó, o ponto E, ele possui x igual a menos 2 e y igual a menos 3, ou seja, está na direção do eixo x do menos 2, né, está na direção do eixo y do menos 3, ou seja, de profundidade igual a menos 3. Então, a coordenada do ponto E é menos 2 e menos 3, aí, como vocês estão visualizando. Continuando, nós vamos falar agora de quadrante, né, de um plano cartesiano. O que é um quadrante, pessoal? Na verdade, quando a gente divide o plano cartesiano, um plano de forma geométrica, né? Quando a gente divide ele por semi-retas ou dividido por semi-eixos cartesianos, a gente divide, na verdade, o plano, né, em 4 sub-regiões. Cada uma dessas sub-regiões são chamadas de quadrante, né? Sendo que a gente fala o seguinte, olha só, o quadrante 1 é o primeiro quadrante da direita superior, né? Então, é o primeiro quadrante da direita superior, que é esse quadrante aqui. E os demais quadrantes, gente, eles vão seguir o sentido anti-horário. Então, o que a gente tem? Ó, o primeiro quadrante é aqui, a gente representa numeração romana normalmente, né? E o que a gente faz? No sentido anti-horário, a gente tem o segundo quadrante, aqui, ó, número 2, né? Que é o segundo quadrante 2 em romano. E em continuidade, no sentido anti-horário, a gente tem o quadrante 3, que está aqui em número romano. E por fim, o quadrante 4 aqui em número romano. Na verdade, gente, quadrante ele é importante principalmente quando a gente vai estudar aí sinal de função, seja ele funções polinomiais, como também funções trigonométricas aí, conforme vocês vão ver aí no estudo de vocês mais para frente. Então, continuando. Agora nós vamos falar de como construir gráficos, né? Ou, na verdade, esboçar um gráfico, porque construir perfeitamente um gráfico é mais complicado, porque até os computadores eles têm
aí uma certa limitação. Então é impossível praticamente você desenhar o gráfico completo de uma função. Normalmente a gente desenha aí parte desse gráfico, ilustra esse gráfico, né? Mas praticamente é impossível se for uma função de domínio real aí, né? Então continua comigo aí. Denominamos por gráfico de uma função, o que na verdade é um gráfico de uma função? É um conjunto de pares ordenados x, y, tais que o y é uma função de x, ou seja, y é f de x. O que significa isso? Na verdade é o seguinte, olha só. Nós vamos ter que pensar agora em uma função, né? Se você não sabe o que é função ainda, eu vou deixar na tela final de hoje aí uma aula sobre função para que você entenda melhor o que é função. Vou falar sobre função lá de forma geral lá, né, nessa aula de hoje. Então, olha só. O que eu tenho? Se você tiver uma função, toda função tem uma lei de formação. Y igual a fx, alguma coisa nesse sentido. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os pares ordenados relacionados a essa função. Tá? Onde o x aqui é o x que é no caso a incógnita da função, a variável da função, né? A variável que a gente chama de variável independente da função. E o y vai ser a variável dependente dessa função. Eu acho que para ficar mais claro, é bom a gente ver o exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco, aí acho que vai ficar mais claro para vocês. Vamos avançar para que a gente não perca tempo, aí depois vocês vão entender. Mas como que a gente faz para construir o esboço gráfico? Para construir, nós devemos seguir algumas regras, né? Algumas orientações, não são regras, são orientações. Para podermos construir o esboço gráfico de uma função, dada pela sua lei de formação, então a primeira coisa, a gente tem que ter a fórmula, ou a lei de formação da função, e a gente tem que saber o domínio, tá? Só que é o seguinte, pessoal, o domínio, e isso daqui é importante falar, o domínio da função, às vezes o domínio ele é um domínio real, um domínio infinito. Quando o domínio for infinito, a gente vai pegar ali alguns elementos, né, desse domínio e vamos representar apenas esses poucos elementos do domínio. Por quê? Por ser infinito, é impossível a gente conseguir representar todos esses valores. Então, vamos avançar aí para que vocês entendam melhor o que eu estou querendo dizer. Olha só. Primeiro passo. Para fazermos o esboço gráfico, o primeiro passo nós temos que construir uma tabela na qual aparecem parcialmente, né, parte ou todos os valores x pertencentes ao domínio D e os valores y, calculados por meio da lei de formação. Tá? O que significa isso? É o que eu acabei de falar. A gente vai escolher, né, parte ou todos os valores do domínio. Às vezes, existem algumas funções, né, de domínios inteiros, tudo, a gente tem alguns valores lá, né? A gente consegue escrever todos os valores, mas normalmente a gente vai escrever parcialmente aí, parte dos valores pertencentes ao domínio. Então, a gente vai escrever uma tabela e nessa tabela a gente vai colocar os valores ali do domínio que a gente quer calcular. Faremos também uma outra coluna, uma outra linha, referente aos valores de y, né, que são os valores da função. Fazendo isso, a gente vai ter ali os valores x e y conforme a gente vai necessitar, que são os pares ordenados. Continuando, olha só. O segundo passo é, nós vamos representar cada par ordenado x, y que nós obtemos na tabela anterior, né, no plano cartesiano. Então, a gente vai representar aí no plano cartesiano por um ponto, né, no plano cartesiano. O conjunto de pontos, né, que a gente marcar lá no plano cartesiano vai constituir o que a gente chama de esboço gráfico da função y, f de x no domínio D. Vamos para o exemplo, eu acho que vai resumir tudo que eu acabei de falar nessa tela daqui, tá? Então vamos lá. Determine o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 1, considerando o domínio real. Então, olha só, eu estou falando aqui que eu quero construir o gráfico dessa função e dentro do domínio real. Só que é o seguinte, um domínio real ele possui infinitos pontos e é impossível a gente escrever todos os infinitos pontos, né, da reta real. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher alguns valores. Olha só. Como o domínio é real, devemos restringir esse domínio a um número finito de valores. Observe a tabela, olha o que eu fiz. Os valores de x, que esse que é o primeiro dica lá que a orientação da tela anterior foi dada, a gente vai criar uma tabela com os valores de x. Os valores de x, vou colocar o valor do domínio. Esse valor do domínio aqui, pessoal, eu escolhi aí de forma aleatória, aí, na verdade não foi aleatória, né? Na verdade eu pensei um pouquinho antes aqui, né?
eu peguei valores aqui próximo à origem, tá? Valores próximos à origem e peguei valores inteiros também. Por que inteiros? Porque fica mais fácil fazer a conta. Só que observe, como o domínio é real, eu deveria ter pego aqui raízes quadradas, na verdade, números irracionais, números reais, números racionais. Eu deveria ter pego número com vírgula, sem vírgula, de toda forma aqui, porque eu estou falando de números reais, tá? Então, eu restringi, eu peguei parte só, mas a gente tem que observar que aqui, entre esses números, existem infinitos outros números aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o valor de y, né? Y é a função, então y é igual a x ao quadrado menos 1. E no lugar de x, eu vou substituir esse valor, tá? Então, olha só, no lugar de x aqui, eu abro um parênteses em cada um para substituir o valor. No lugar de x no primeiro, vai ficar assim, 2. Então, vai ficar assim, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. E 4 menos 1 dá o quê? Dá 3. Então, o valor de y aqui que vai fechar esse par ordenado, olha só, o par ordenado xy, x é 2 e y vai ser 3, conforme apareceu para vocês aí. Continuando, ó, para x igual a 1, a gente tem 1 ao quadrado, que dá 1, 1 menos 1 dá 0, né? E a gente coloca esse 0 aqui na ordenada. Então, a gente vai ter o par aí ordenado 1 e 0, conforme nós vimos. 1 e 0, tá? Tá aqui. Continuando. Substituindo agora o x por 0, a gente tem 0 ao quadrado que dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Tá vendo aí? Colocando esse menos 1 aqui no par ordenado, a gente vai ter o par 0 menos 1. Continuando. Trocando o x agora por menos 1, a gente tem aí menos 1 ao quadrado, que dá 1 positivo, porque menos vezes menos dá mais, né? Então dá 1 positivo, e 1 menos 1 resulta em 0, e a gente sabe aí que o par ordenado, então agora vai ser menos 1 e 0, que a primeira coordenada é menos 1 e a segunda é 0. E, por fim, substituindo o x por menos 2, a gente vai ter menos 2 ao quadrado, que dá 4, 4 menos 1, que dá 3, né? Então, a gente vai ter o par ordenado menos 2 e 3, conforme vai aparecer para vocês aí, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o passo 2, né? Nós acabamos de fazer o passo 1, substituímos e montamos a tabela. A gente vai pegar esses pares ordenados aqui que foram formados, né? Por cada valor de x e o seu respectivo y, e vamos marcar no plano cartesiano. Então, olha só, já fiz o plano cartesiano aí, né? Escrevi os valores de x aqui, ó, no eixo das abscissas, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E nos eixos da ordenada, eu coloquei aqui o valor de menos 1, que é o único que aparece aqui. E o 0 já está aqui, que é a origem, e o 3 eu coloquei lá em cima, ó, 1, 2 e 3, né? Coloquei tudo dentro da distância aqui ideal. Menos 1, aqui vai ter 1, 2 e 3, sempre seguindo aí a escala, tá? Então, continuando aí, ó, marcando o ponto 2 e 3, então a gente tem aquele ponto lá, ó, 2 e 3. Por quê? Porque o x é 2 e o y é 3. Marcando esse ponto aqui, ó, ponto 1, 0. Ponto 1 e 0 é esse ponto. Por quê? Porque o 0, né, não tem altura. Então, vai ser o 1 de x e não tem altura. Então, vai ser aqui mesmo. Continuando. Marcar o ponto 0 e menos 1. 0 de x está aqui. Menos 1 está aqui. Então, o ponto, na verdade, vai ser esse ponto aí que apareceu para vocês aqui, ó. Continuando. O ponto menos 1 e 0 vai ser esse, menos 1 de x e 0 de altura, ou seja, não tem altura, então vai ser este ponto. E o ponto menos 2 e 3 vai ser esse outro ponto. Tá? Observe o seguinte, gente. Eu marquei apenas esses 5 pontos, né? Mas esse domínio dessa função é um domínio real. Então, entre esses pontos, deveriam ter outros valores. Se eu tivesse substituído, pessoal, esses valores iam marcando pontos aqui, ó, conforme está a setinha do mouse aí, ó, tá? Ia marcando pontos aqui, ia subindo de volta, né? E essa marcação de pontos, se eu pegar todos os pontos, vai formar aí esta curva aí, ó. Esta curva, gente, ela tem um nome, né? Esse é um gráfico, na verdade. Mas essa curva tem um nome, essa curva chama parábola, que é o gráfico dessa função aqui, ó, com a função de segundo grau, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, era só isso que eu tinha para falar para vocês, comentar com vocês. Espero aí, né, que vocês tenham entendido aí perfeitamente o que eu falei hoje e desejo a todos vocês aí, né, bons estudos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ajude a compartilhar o link. Então, o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês aí bons estudos e até a próxima aula. Até mais.